pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de revisão. Essa é a nossa última videoaula de revisão do conteúdo da neurofisiologia. A gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula sobre transmissão sináptica. Então a gente vai abordar a sinapse e também vamos falar um pouquinho dos potenciais pós-sinápticos. Então primeiro a gente vai começar falando sobre sinapse, para a gente entender melhor quais são os passos que acontecem numa sinapse para que possa haver a comunicação entre os neurônios, ou entre o neurônio e uma célula muscular, ou entre o neurônio e uma célula ganglionar. Então, o que é uma sinapse? Uma sinapse nada mais é do que o mecanismo de comunicação entre os neurônios que permite a passagem de informação. Essa passagem de informação ela pode envolver tanto apenas sinais elétricos como sinais elétricos e químicos. E aí a gente vai ver que existem dois tipos diferentes de sinapse exatamente por causa disso. Um deles é a sinapse elétrica. Então, na sinapse elétrica, o potencial elétrico que está em um dos neurônios, por exemplo, o potencial de ação que vem nesse neurônio pré-sináptico, ele vai passar diretamente para o neurônio pós-sináptico através das junções comunicantes. Então, essas proteínas conectam o neurônio pré-sináptico ao pós-sináptico e as cargas iônicas, a diferença de potencial elétrico, ela passa de uma célula para outra. Na sinapse química, que é o segundo tipo de sinapse, a gente tem o potencial elétrico sendo convertido em potencial químico e depois novamente em potencial elétrico quando chega no neurônio pós-sináptico. Então tem um potencial de ação que ao chegar lá no terminal do axônio, ele vai gerar liberação de neurotransmissores que estão estocados em vesículas, a gente vai ver isso passo a passo já já. Esses neurotransmissores vão ativar receptores na membrana do neurônio pós-sináptico, ou seja, o neurotransmissor ele é o sinal químico, e aí esses receptores podem ser, por exemplo, canais dependentes de ligantes que vão se abrir e permitir a entrada de íons, alterando a voltagem dessa membrana, ou seja, convertendo o sinal químico novamente para sinal elétrico. Então, sinapse elétrica, a gente tem sinal elétrico em todo o percurso, a sinapse química a gente tem um sinal elétrico que é convertido em sinal químico e depois volta a ser sinal elétrico no neurônio pós-sináptico. Então, vamos falar um pouquinho de cada tipo de sinapse. Primeiro, a sinapse elétrica. Na sinapse elétrica, aqui imagina nessa figura que aqui em cima é a membrana de um neurônio e aqui embaixo é a membrana do outro neurônio. Então você não tem um espaço grande entre as membranas, porque elas estão conectadas através desses poros que a gente chama de junções comunicantes. Ou se vocês estiverem vendo um livro ou algum material em inglês, vai ter o nome gap junctions. E aí, essas junções comunicantes, elas são proteínas, formadas por proteínas que atravessam de uma célula para outra, formando poros, canais, que permitem a passagem de íons de uma célula para outra sem precisar de um ligante, então esses canais estão sempre abertos. Então, a voltagem lá, a alteração de carga que existe no neurônio pré-sináptico, ela passa para o neurônio pós-sináptico, ainda como sinal elétrico. Vantagens dessa sinapse, ela é extremamente rápida, ou seja, um fluxo de corrente instantâneo de um neurônio para outro. Outra vantagem dela é que, por ser rápida, ela permite uma sincronia entre um neurônio e outro, ou entre uma célula e outra. Então, no nosso corpo, a gente encontra ela principalmente em locais, esse tipo de sinapse, onde a gente precisa dessa sincronia. Então, locais onde a gente encontra muito essa sinapse. No cerebelo, no tronco encefálico e no coração. Então, acho que para vocês talvez seja mais fácil de entender o exemplo do coração, porque a gente sabe que as fibras do coração elas têm que estar sincronizadas para bater juntas. Então, por exemplo, quando o ventrículo do coração vai contrair, não vai contrair só uma fibra muscular, vai contrair todas as fibras daquele ventrículo para mandar o sangue através da artéria. Então, essa sincronia entre as fibras, ela é devida a sinapses elétricas. Já a sinapse química
ela tem duas características principais. A primeira característica é a presença de uma fenda sináptica. Então, lembre que a gente tinha lá as junções comunicantes, agora a gente não tem mais junções comunicantes, a gente tem um neurônio separadinho do outro, e esse espaço entre os dois, que não estão se tocando, né? Não tem a junção comunicante, esse espaço entre os dois é chamado de fenda sináptica. Então, quando os pesquisadores olham no microscópio e veem dois neurônios separados por uma fenda sináptica, eles sabem que muito provavelmente ali a gente encontra uma sinapse química. Outra característica da sinapse química é olhar para o neurônio pré-sináptico e ver que ele tem a presença de vesículas sinápticas. O que são vesículas? São essas espécies de vesícula aqui que ficam no terminal do neurônio pré-sináptico, que nada mais é do que uma camada lipídica que contém no interior dela os neurotransmissores. Os neurotransmissores que vão ser as substâncias químicas liberadas aqui na fenda sináptica como um sinal químico que vai ser percebido por um receptor lá no neurônio pós-sináptico e vai mandar essa informação para o neurônio pós-sináptico. Então, a comunicação através da sinapse química acontece em uma sequência de eventos. E eu vou falar dessa sequência de eventos para vocês. Então, aqui na imagem, primeiro, um sinal elétrico se propaga pelo neurônio pré-sináptico. Esse sinal elétrico é o potencial de ação. Quem não viu lá a aula de bioeletrogênese, volta lá e dá uma olhada na aula de bioeletrogênese. Então, o potencial de ação se propaga pelo neurônio pré-sináptico, chega no terminal axonal lá do neurônio pré-sináptico. Lá a gente tem uma concentração de vesículas que contém os neurotransmissores. Dependendo do neurônio, pode ser um tipo diferente de neurotransmissor. Essas vesículas, então, elas vão se fundir na membrana plasmática, liberando, aí vamos ver aqui nesse zoom da imagem, os neurotransmissores na fenda sináptica. Uma vez que eles chegam na fenda sináptica, os neurotransmissores vão se ligar a receptores no terminal pós-sináptico, lá no neurônio pós-sináptico. E esse receptor, se ele for um canal iônico, ele vai se abrir e permitir a passagem de íons ali para o neurônio pós-sináptico, propagando assim o sinal. Então, vamos lá listar essa sequência de eventos, certo? Primeiro, o potencial de ação chega ao terminal do neurônio pré-sináptico. Depois, ocorre a abertura dos canais de cálcio que vão estar lá no terminal do neurônio pré-sináptico. Esses canais de cálcio, eles são canais de cálcio voltagem independente. Então, eles, ao sentir a alteração de voltagem causada pelo potencial de ação, abrem e permitem a entrada de cálcio para dentro do neurônio. Essa entrada de cálcio é o sinal que permite a fusão das vesículas com a membrana do terminal pré-sináptico. As vesículas estão lá com os neurotransmissores estocados e vão se fundir ao terminal pré-sináptico na presença de cálcio. Quando acontece essa fusão das vesículas, a gente tem a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Depois disso, o neurotransmissor vai se ligar ao receptor e aí vai ser um receptor específico. Então, cada ligação entre neurotransmissor e receptor, ela tem uma especificidade, num sistema que a gente chama de chave-fechadura. E aí, esse receptor no neurônio pós-sináptico vai permitir, por exemplo, a entrada de íons. Então, vai ocorrer a abertura ou fechamento de canais iônicos na membrana do terminal pós-sináptico. Aqui a gente tem uma imagem explicando passo a passo o que acontece nessa sinapse. Então, vamos lá. O primeiro balão aí, que tem o número 1, está falando aqui, né? Chegou o potencial de ação no terminal pós-sináptico. E aí você vai ter as vesículas que estão lá estocadas, né? Potencial de ação chega. Essa vesícula, ela está estocada porque ela foi produzida no momento anterior à chegada do potencial de ação. E aí, as vesículas chegaram lá
no terminal pré-sináptico, chegou o potencial de ação. Ocorre, então, a despolarização dessa parte da membrana, no terminal pré-sináptico, onde eu tenho canais de cálcio. Os canais de cálcio se abrem, permitem que o cálcio entre no terminal pré-sináptico. O cálcio, então, auxilia, media a fusão da vesícula à membrana do terminal pré-sináptico e essa vesícula libera os neurotransmissores na fenda sináptica. Esse neurotransmissor vai se ligar ao receptor no neurônio pós-sináptico e vai permitir a abertura de canais iônicos nesse neurônio pós-sináptico, levando o sinal adiante. A vesícula que é fundida na membrana, ela é depois reciclada pelo terminal pré-sináptico para ser reaproveitada novamente. Bom, agora a gente vai falar dos potenciais pós-sinápticos. Então, até aqui a gente falou dos passos para a gente ter um potencial de ação elétrico sendo convertido em sinal químico que vai chegar ao neurônio pós-sináptico. Agora a gente vai falar um pouquinho como esses potenciais que podem estar vindo de diferentes neurônios. Lembre que um neurônio ele pode receber diversas comunicações. Quem não viu lá a aula de organização morfofuncional do sistema nervoso, volta lá e dá uma assistida antes de ir para a próxima parte, certo? E aí essas várias comunicações elas vão ser integradas em potenciais pós-sinápticos, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Então, o potencial pós-sináptico, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um potencial pós-sináptico excitatório ou um potencial pós-sináptico inibitório. Ou potencial excitatório pós-sináptico, que a gente chama de PEPs, e potenciais inibitórios pós-sinápticos, que a gente chama de PIPs. Esses potenciais, eles alteram a probabilidade de um potencial de ação ocorrer no neurônio pós-sináptico. Então, quando eu tenho um potencial excitatório pós-sináptico, um PEPs, eu tenho o meu neurônio ficando mais ativado. E aí eu aumento a chance de que ocorra um potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Quando eu tenho um potencial inibitório pós-sináptico, ou PIPs, eu diminuo a chance de que esse neurônio pós-sináptico tenha a deflagração de potencial de ação, porque eu deixo esse neurônio mais negativo, então fica mais difícil ativá-lo. Então, um potencial será um PEPs ou um PIPs, dependendo dos canais acoplados ao receptor. Então, quando o neurotransmissor cair lá na fenda sináptica, como eu falei, ele vai ativar receptores específicos. Então, ele pode ativar receptores que vão abrir canais iônicos de sódio, por exemplo, e aí o sódio vai entrar e vai deixar a célula mais positiva. Ou ele pode abrir canais que, por exemplo, sejam canais de cloro. Cloro tem um sinal negativo e se ele entra, ele deixa a célula um pouco mais negativa. Existem diversos tipos de canais e diversos tipos de receptores e de neurotransmissores. O que eu estou citando aqui para vocês são apenas alguns exemplos. Então, vamos falar do potencial excitatório pós-sináptico. Então, ele vai, como eu falei, ativar. Então, o glutamato, por exemplo, ele é um neurotransmissor geralmente excitatório. Então, geralmente, numa sinapse onde o neurotransmissor é o glutamato, a gente vai ver no neurônio pós-sináptico um PEPs, um potencial excitatório pós-sináptico. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma sinapse ativada por glutamato. E aí aqui a gente tem o potencial de repouso em menos 60 e o limiar, que é menos 40. Quando eu tenho a chegada do glutamato na fenda sináptica, ele permite que a minha célula fique mais positiva, causando um PEPs, um potencial excitatório, que deixa muito perto do limiar de disparo de um potencial de ação. Ok? Então, deixa ele muito mais perto para ativar um potencial de ação. Aqui no caso do exemplo, ele chega a ativar, ele chega a atingir o limiar e ativar o potencial de ação. Quando eu tenho um potencial inibitório pós-sináptico, a gente tem um neurônio ficando mais longe de alcançar o seu limiar de ativação. Então, o GABA, ele é um neurotransmissor que geralmente é inibitório. Então, existem receptores de GABA, por exemplo, que ativam canais de cloro. Como eu falei, o cloro tem uma carga negativa.
Então, aqui nesse exemplo, na sinapse do GABA, potencial de repouso é menos 60, limiar de ativação é menos 40. Então, quanto mais próximo de menos 40, mais provável de deflagrar um potencial de ação, de iniciar um potencial de ação. Quando o GABA chega lá na fenda sináptica, ele abre os canais de cloro, o cloro entra na célula e deixa a célula mais negativa. Então, ela fica mais longe do limiar de ativação. Portanto, isso é um potencial inibitório pós-sináptico. Para que eu faça essa célula atingir o limiar agora e ter um potencial de ação, eu preciso de um sinal mais forte do que eu precisava quando ela estava lá no seu potencial de repouso. E aí esses potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos, eles vão sofrer o processo de somação. Então, o neurônio ele vai integrar as informações que estão chegando até ele. E ele pode integrar essas informações, somando essas informações no tempo. Então, o potencial de ação que chegou agora e outro que chegou daqui a 1 milissegundo, a 2 milissegundos, vão ser integrados por esse neurônio. Ou ele pode integrar informações de acordo com o espaço. Então, um neurônio pode integrar uma informação de uma sinapse que está sendo feita com um dos seus dendritos, com a que está sendo feita em outro, com a que está sendo feita em outro, com uma que está chegando diretamente no corpo celular, e assim por diante. Então, o neurônio está o tempo todo integrando todas as informações que ele recebe. E as informações podem deixar ele mais próximo ou mais longe de ter o seu potencial de ação ativado, de ter uma deflagração do potencial de ação. Então, aqui nós temos um exemplo desse tipo de somação. Então, em amarelo nós temos 2 neurônios excitatórios e em vermelho um neurônio inibitório. Esses 3 neurônios estão fazendo sinapse aqui com esse 4º neurônio, que é o neurônio onde a gente está registrando os potenciais de membrana pós-sináptica. E aí estamos registrando aqui o potencial de membrana pós-sináptico e a gente vai ver justamente a soma do que acontece quando cada uma dessas sinapses está chegando. Então, quando eu tenho uma sinapse chegando pelo neurônio 1 ou pelo neurônio 2, ou seja, um dos neurônios excitatórios está fazendo sinapse, eu tenho aqui, nesse primeiro momento, a minha célula ficando um pouco mais próximo do limiar, ela fica um pouco menos negativa, mas ainda não atinge o limiar. Se eu tiver os 2 neurônios excitatórios ao mesmo tempo dando sinapse, né, uma somação aqui espacial, eu vou ter a minha célula ficando mais positiva, atingindo o limiar e deflagrando o potencial de ação aqui no nosso momento 2. Se esses 2 neurônios não estão falando nada e só o neurônio inibitório está lá mandando sinal, a gente tem a célula ficando mais negativa. Se logo após ela ficar mais negativa, né, eu tiver chegou ali o sinal do neurônio inibitório. Aí eu tiver o sinal de um dos neurônios excitatórios, ela vai ficar um pouco mais positiva, mas só que bem menos do que se tivesse apenas aquele neurônio excitatório ali ativando sem a presença do inibitório. Por fim, se eu tiver os 3 neurônios mandando sinal, ela ficaria mais positiva, porque são 2 sinais excitatórios e um inibitório, porém não é suficiente para atingir o limiar de disparo do potencial de ação, como seria se apenas os 2 excitatórios estivessem ativados e o inibitório não tivesse. Então, esse é um exemplo de como o neurônio ele pode somar as informações que estão chegando até ele e mandar ou não mandar o sinal adiante. Então, aqui é só um resuminho para vocês verem como a somação de potenciais ela permite a integração das informações que chegam ao neurônio. Então, a gente tem liberação de neurotransmissor, leva a ligação ao receptor, e aí leva canais iônicos que podem abrir ou fechar. Isso é o que gera um potencial de excitatório ou inibitório. Se eu tenho isso aqui acontecendo em mais de uma sinapse, eu posso ter mais de um potencial excitatório, mais de um inibitório, e esses potenciais vão ser somados para determinar se ocorre ou não um potencial de ação naquele neurônio pós-sináptico.
Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido como ocorre o processo de transmissão sináptica, que tenham dado para relembrar as aulas, que vocês tenham gostado da revisão. Mandem suas dúvidas, certo? E até uma próxima videoaula.